Graça e paz, tudo bom? Vamos para a aula número 11. Pause o vídeo. Peça graça a Deus por esse momento tão rico de nós aprendermos sobre o nosso Criador. Muito bem, crianças, vamos lá. Abram em Provérbios capítulo 16, versículo 1 até o versículo 3. Nos diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Vamos aprender um pouquinho sobre isso, certo? Para a gente entender melhor sobre esse texto, a gente poderia dar o seguinte título: o dever de obedecer, tá bom? Então, Deus, ele não força a gente a nada, a fazer nada. Nós podemos escolher entre fazer coisas. Nós podemos escolher fazer os nossos planos. Mas a melhor coisa, ou os melhores planos, eles vêm da parte de Deus. Então, os melhores caminhos, na verdade, eles vêm da parte de Deus. Eu posso fazer planos, posso desejar coisas, mas Deus sempre vai ter o melhor para nós. Então, devemos obedecer, certo? Então, veja o versículo 3 de Provérbios. O 3 do capítulo 16 vai dizer: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Veja, primeiro ele usa aí o verbo confiar, certo? Ter confiança. Só que ter confiança aqui é bem interessante isso. Quando a gente vai olhar, ter confiança aqui é comprometer-se com Deus. Eu preciso me comprometer. Quando ele diz confia ao Senhor, se comprometa com o Senhor e empenhe-se, tenha empenho, né? É o seguinte, quando você vai fazer uma prova, você tem compromisso de estudar, né? Você se empenha em estudar para tirar uma boa nota. O Senhor é exclusivamente especial. Ele é mais especial do que qualquer prova. Então, se para uma simples prova você se empenha, você se compromete em estudar, você deve se comprometer e se empenhar a colocar as suas obras, os seus desejos, os seus planos nas mãos do Senhor. É a primeira coisa que nós estamos aprendendo aqui, certo? Vejam só, a outra palavra que ele usa aqui, além do verbo confiar, é intenções. Veja, desígnios. Desígnios são intenções que eu tenho de fazer algo. Então, essas intenções, elas precisam estar de acordo com as intenções de Deus. Por quê? O que é que nós aprendemos aqui, crianças? É que as intenções de Deus, elas são melhores do que as nossas intenções. Mesmo que Ele não nos force a fazer nada, mas Ele nos ensina que as intenções dele são melhores que as nossas. Por favor, abra em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Encontraram? Muito bem. Vamos lá? Veja. O apóstolo Paulo ele vai falar para os crentes de Roma da seguinte forma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Segunda parte. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceberam que o apóstolo Paulo diz? Eu não posso ser igual ao mundo.
Eu não devo ser igual ao mundo. Eu devo me apresentar a Deus de forma santa. Eu preciso me santificar. Eu preciso agradar ao meu Deus que me salvou. E na segunda coisa aqui, na segunda parte, o que o apóstolo Paulo fala é que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Certo? Então veja, a gente introduziu isso daqui, entendemos que é nosso dever obedecer. Nós vimos em Provérbios que nós podemos fazer planos, mas os melhores planos vêm do Senhor que guia os nossos passos e tem o que é melhor para nós. E nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre casamento, certo? A importância do casamento, a responsabilidade tanto da esposa como do marido, tá bom? Encontraram? Muito bem. Vamos lá? Veja, o apóstolo Paulo ele vai falar para os crentes de Roma da seguinte forma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Segunda parte. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceberam que o apóstolo Paulo diz? Eu não posso ser igual ao mundo. Eu não devo ser igual ao mundo. Eu devo me apresentar a Deus de forma santa. Eu preciso me santificar. Eu preciso agradar ao meu Deus que me salvou. E na segunda coisa aqui, na segunda parte, o que o apóstolo Paulo fala é que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Certo? Então veja, a gente introduziu isso daqui, entendemos que é nosso dever obedecer. Nós vimos em Provérbios que nós podemos fazer planos, mas os melhores planos vêm do Senhor que guia os nossos passos e tem o que é melhor para nós. E nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre casamento, certo? A importância do casamento, a responsabilidade tanto da esposa como do marido, tá bom? Bem, abram aí por favor em Gênesis capítulo 2 e o versículo 24, certo? A leitura que nós vamos fazer diz o seguinte: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Certo? Então, deixa o homem, o pai e a mãe e vai se unir, ou, em outras palavras, vai se casar com a sua mulher. O que é que nós vemos aqui? Deus estabelece o casamento entre o homem e a mulher. Deus, ele constrói isso para o bem de ambos. E aqui, além de ser para o bem dos dois, é para a própria glória de Deus. Tá bom? Crianças, também no capítulo 2, no versículo 18, nós vamos ver que Deus, ele diz que não é bom que o homem esteja só. E o que é que ele diz? Vou fazer uma auxiliadora para ele. Aquela que estivesse junto dele, em complemento a ele, complementando o homem. Perceba mais uma vez a união aqui. A mulher complementa o homem complementa a mulher, mesmo o homem sendo cabeça, né? Que nós vamos ver isso lá na frente, mas os dois se completam, tá certo? Então Deus fez uma auxiliadora para o homem, tá? Eu queria que você também voltasse para o versículo 22 do capítulo 5 de Efésios, e nós vamos ver uma coisa bem interessante ali, tá bom? Bem, crianças, vejam em Efésios, o capítulo 5, versículo 22, o que é que diz?
as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ser submissa aqui é ela ser inferior ao seu marido? O que você acha? Se você disse não, acertou. Não é ela ser inferior ao seu marido. Ser submissa aqui é ser fiel ao seu marido. Ser unicamente do seu marido. Ser própria do seu marido. Aqui significa fidelidade no casamento. Certo? A esposa é do seu marido, não de outros. É do seu marido. Tá bom? A gente aprende aqui. Como o apóstolo Paulo fala aqui, como ao Senhor. Assim como a igreja é do Senhor, é própria do Senhor, ele faz esse comparativo aqui. Então veja a importância da fidelidade no casamento. A mulher ser fiel, a mulher ser própria, a mulher ser única do seu marido. Meninas, vocês um dia vão casar e vocês estão aprendendo hoje que vocês devem obedecer ao Senhor nisto também. Ser fiéis aos seus maridos ou própria do seu marido, única do seu marido, como você é ao Senhor. No versículo 23, ele vai dizer o seguinte, porque o marido, ele vai dizer o porquê, ela tem que ser submissa e própria, porque o marido é a cabeça da mulher, ou é o cabeça da mulher. Ser cabeça da mulher aqui não é aquela pessoa que manda, faça isso, faça aquilo, nada disso. Ser cabeça aqui é ter cuidado da sua esposa, suportar a sua esposa, no sentido de ter todo cuidado com ela. Suportar no sentido de ter cuidado com ela, certo? E mais, promover a liderança dentro do seu lar. Você, criança, homem, você um dia vai casar e você vai precisar ter a liderança dentro do seu lar. Você vai precisar ter essa liderança para poder cuidar bem da sua esposa, dar o suporte à sua esposa. E isso é o que Deus lhe ensina. O seu pai e sua mãe hoje vivem essa realidade. A sua mãe é submissa ao seu pai e o seu pai é o cabeça da sua mãe e os dois se completam porque Deus estabeleceu essa ordem para que os dois vivam bem. Você um dia vai chegar a essa realidade. Então você está aprendendo desde agora. Diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, percebeu? Na primeira parte, a mulher deve ser submissa ao seu marido, como ela é submissa ao Senhor. E o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O que é que Cristo faz com a sua igreja? Ele apoia, ele sustenta, ele cuida, ele guarda. Entendeu a importância? Você, como cabeça de sua esposa, deve fazer tudo isso. Refletir a glória de Deus quando você casar. Vejam, crianças, aqui no versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, a igreja está sujeita, submissa a Cristo, é própria de Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Está vendo? Ele repete aqui. Para que haja fidelidade no casamento. A fidelidade no casamento é importante. Assim como nós devemos ser fiéis a Deus, o comparativo aqui é que no casamento também haja fidelidade. As mulheres esposas têm que ser fiéis aos seus maridos, certo? O versículo 25 diz: Marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está vendo a responsabilidade do marido agora? Não é simplesmente a mulher ser submissa, ser fiel ao marido. O marido precisa fazer o quê? O marido precisa
amar as suas mulheres. Amar. Aqui, no finalzinho, Paulo usa mais um comparativo. Amar como Cristo amou a igreja. Está vendo que no casamento, tanto o marido como a mulher têm responsabilidades? A mulher tem a responsabilidade de ser sujeita, ser submissa, no sentido de ser única do seu marido. O marido tem a responsabilidade de amar e cuidar da sua esposa para que haja união no casamento. Perceberam como Deus é bom? Como Deus fez as coisas para que tudo desse certo? Mas cada um tem a responsabilidade. Lembra o que nós vemos? Deixará o homem, o pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Vai deixar o seu pai e sua mãe para se casar, certo? É uma obrigação dada por Deus. Vai se unir, e esta união é um compromisso de aliança. Lembra? A aliança ela não deve ser quebrada, como os dois têm que ter responsabilidade no casamento. Assim como Cristo, ele sustenta a aliança e nós temos responsabilidade de obedecer e sermos submissos a ele, a Deus, certo? Assim acontece no casamento. E ser uma só carne, certo? Ser uma só carne indica que o marido e a mulher, eles serão um. Então, o marido e a mulher, eles têm que se completar. O marido não pode dizer, viva a sua vida. E a mulher não pode dizer, viva a sua vida. Não. Eles têm que se completar. Eles têm que obedecer a Deus para que esse complemento ele seja de fato correto diante do Senhor. Muito bem, crianças. Eu queria finalizar o resumo dessa aula pedindo para que vocês lessem alguns versículos, tá certo? E dizendo uma coisa. O casamento foi algo que Deus instituiu, que Deus estabeleceu para que durasse, certo? E para isso você vai ler Mateus, capítulo 19, o versículo 6. Você vai ler também Hebreus, capítulo 13 e o versículo 4. E você vai ler Efésios, capítulo 5, certo? E o restante dos versículos, do versículo 26 até o versículo 32. E eu queria que você postasse no grupo do DI o que é que você entendeu da importância do casamento e a relação da mulher e do marido com Deus dentro do casamento. Por que o casamento é importante? Por que é importante o papel da mulher e por que é importante o papel do homem no casamento? Pause o vídeo, ore a Deus e até a próxima aula. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.